Olá, bem-vindos ao canal. Vamos falar hoje sobre a cirurgia cardíaca. A cirurgia cardíaca é aquela responsável por fazer reparos no coração, nas artérias ou até mesmo a troca do órgão. Em geral, elas podem ser reconstrutoras, corretivas ou substitutivas. Dentre algumas das cirurgias cardíacas, temos a revascularização do miocárdio, correção de doenças valvares, como plastia ou a troca, correção de doença de aorta, algumas cardiopatias congênitas e o transplante cardíaco. A primeira cirurgia cardíaca foi feita pelo Dr. Zerbini, na Santa Casa, em 1942. E esse era o ambiente cirúrgico que se tinha na época. Hoje, esse é o nosso ambiente cirúrgico, né, a estrutura que temos geralmente dentro de uma sala, mas também há uma composição, alguns procedimentos, né, hoje são feitos na hemodinâmica. Então, a hemodinâmica tem uma composição de telas, multitelas, né, uma mesa vascular e um arco, né, cirúrgico que faz as imagens e o raio-x ali de uma forma imediata. Mas também contamos com uma sala híbrida, que é aquela na qual eu tenho uma junção da multitelas, da hemodinâmica e do arco com uma mesa cirúrgica e com uma estrutura cirúrgica. Então, aqui eu poderia fazer a parte endovascular, mas também, né, se for necessário, partir para uma parte convencional. Em geral, os fatores de risco, né, para o surgimento de alterações orgânicas no pós-operatório da cirurgia estão associados muito à idade, sexo, a doenças de base pré-existentes, os tipos de medicação que por vezes esses pacientes usam no pré-operatório, fatores de risco no intra mesmo, então relacionados à cirurgia, ao tempo de circulação extracorpórea, ao tempo, né, de permanência de internação, algumas complicações pós-cirúrgicas que podem prolongar e alguma medicação em específico necessária no intra. O começo de uma cirurgia cardíaca geralmente é bem conturbado, são vários profissionais da equipe atuando ao mesmo tempo, seja aqui para a montagem, né, da mesa e dos materiais, seja na parte de anestesia do paciente, seja já montando e ajustando alguns processos, né, na avaliação aqui do paciente, depois dos acessos. E durante o procedimento propriamente dito, né, a posição do cirurgião, o assistente, mais um segundo assistente e a instrumentadora que vão trabalhar ali durante o procedimento. Em relação a acessos cirúrgicos, nós temos o convencional, onde é feita a abertura mesmo, né, do tórax, e aqui a exposição total do coração com o afastador. Hoje se tem também a tórax, né, feita de uma forma minimamente invasiva, então a incisão feita mais lateral ou a incisão feita mais externa, né, via externo, mas assim ainda menor. E também as por vídeos, onde são feitas duas incisões entre as costelas, né, de uma forma diagonal, para que seja feito o acesso. Falando de acesso convencional, então aquele da abertura total do tórax, onde a gente tem, né, a exposição toda do coração, e aí aqui é o manuseio, né, do coração. A minimamente invasiva, então você vê que é um acesso bem menor, né, e aí todo o procedimento ele tem que ser feito por esta pequena incisão. Quando feita por vídeo, né, então os acessos para os instrumentais, para a ótica, e aí é feito por um orifício bem menor, os instrumentos em geral são maiores, e a visualização toda do procedimento é feita através de câmera, então é por essa tela que o cirurgião consegue enxergar lá dentro da cavidade. Feita por robótica, esse aqui atrás também é o robô, ela também é minimamente invasiva, muito similar ao acesso da videocirurgia. A diferença é que aqui os instrumentais, né, também são longos, mas a articulação do robô, ela faz um movimento de 360 graus, e assim ela tem uma movimentação mais precisa, né, e também melhor para o paciente.
A visualização do cirurgião também é feita, né? O cirurgião fica no console e no robô, mas para o restante da equipe, os demais é feita por tela, assim como a de vídeo. Na via percutânea, é um acesso, né, percutâneo, geralmente via femoral, onde por via intravascular é feito, né, o acesso ao coração e a correção cirúrgica necessária. Falando de revascularização do miocárdio, a primeira foi realizada então em 1964, é hoje um dos procedimentos mais realizados em todo o mundo. A revascularização, ela é para fazer, né, a correção da doença arterial coronariana e ela visa reestabelecer o balanço entre a oferta e o consumo de oxigênio do músculo cardíaco. Em geral, seus objetivos são avaliar os sintomas, melhorar a função ventricular, prevenir o infarto, proteger o miocárdio e aumentar a expectativa de vida. Então, aqui numa imagem ilustrativa, né, na parte anatômica do coração, aqui a aorta e aqui a saída, né, de artéria coronária direita e desse lado a artéria coronária esquerda. A coronária direita, então, ela tem origem aqui no seio coronariano e o trajeto, né, dela vai de aurícula direita até ventrículo direito. Ela é responsável por irrigar toda a parede livre, né, do ventrículo direito, terço posterior de septo intraventricular, parede inferior de ventrículo esquerdo e todo o átrio direito. Por sua vez, né, a coronária esquerda, ela tem origem aqui no seio coronariano e aí ela se bifurca aqui durante o trajeto em descendente anterior e a circunflexa. Esse início aqui é denominado tronco, né, o tronco coronariano esquerdo. Ele às vezes pode também ter uma terceira saída e aí ser trifurcado, né, tendo que dar origem aqui a diagonais. A coronária esquerda, ela é responsável por irrigar todo o átrio esquerdo, 2/3 anteriores do septo, a margem esquerda da parede livre do ventrículo direito, parede anterior e lateral do ventrículo esquerdo. Então, em geral, essas são as grandes coronárias principais e que são geralmente onde são feitas as pontes. Em relação aos enxertos, né, geralmente o mais utilizado, né, e o primeiro é a mamária esquerda, mas também podem ser utilizados a mamária direita, a veia safena, a radial. Então, o enxerto é a retirada dessa artéria onde ela está posicionada, né, a maioria feito com a veia safena, e a retirada dela e a junção na coronária, né? Então, na nova área onde ela vai ficar. Então, aqui na imagem, a retirada, né? A visualização das condições, né? O nível exato que vai precisar. Aqui, então, enquanto um cirurgião vai fazendo acesso ao tórax, o outro já vai retirando, né? A safena e trabalhando esse enxerto. Então, aqui vimos, né, a realização do enxerto, aqui um lado de sutura, aqui o outro lado de sutura, né, esse aqui também é um segundo enxerto, e aí ele está sempre sobre, né, as coronárias, o enxerto é feito sempre sobre, não é retirada a coronária para fazer os enxertos, aqui tem mais um enxerto. Então, essas, né, na imagem de tomografia, aqui ó, dá pra gente ver uma radial, uma mamária para CX, a mamária para DA, né, uma safena para coronária direita. Então, essas são as que chamamos, né, de pontes de safena, esses são os enxertos realizados durante a revascularização do miocárdio. As cirurgias valvares, então, geralmente por três causas, né, por estenose, insuficiência ou a dupla lesão, quando tem estenose e tem insuficiência. As estenoses, em geral, causam a obstrução do fluxo. As insuficiências, elas causam o refluxo, né? Então, a válvula não tem mais fechamento e aí ela acaba tendo uma regurgitação. Existem dois tipos de válvulas, a mecânica e a biológica, e em geral a diferença entre elas tem uma relação mais no tromboembolismo da mecânica do que da biológica. Então, aqui é a válvula biológica, aqui é a válvula mecânica, essa aqui é a mecânica, essa é a biológica. A biológica é feita de suínos, né? Então, geralmente a sua origem
são dos suínos, e aqui a parte onde vai, né, a colocação dessa válvula. Então, aqui, né, antes da abertura da válvula, é feita uma medição do tamanho desse anel valvar de cada paciente, e aí inserido o componente, a válvula que vai ser colocada com esse, né, dispositivo. As cirurgias valvares hoje também têm sido feitas na hemodinâmica de uma forma minimamente invasiva, e aí ela vem por uma punção percutânea de via femoral. Aqui o catéter, né? Primeiro a passagem do catéter, a posição exata da válvula. Então, o médico vai andar com a válvula na extensão do catéter, posicionar no local da válvula adoecida e abrir, né, esta nova válvula. Então, aqui a imagem de como, né, ele vai acompanhando por imagem a punção via femoral e a trajetória da válvula, e aí aqui ela vai sendo posicionada e ele vai acompanhando por imagem. Aí temos os aneurismas de aorta. O aneurisma de aorta pela cirurgia cardiovascular, geralmente são os aneurismas superiores, né? Então, aqueles de tronco de aorta e de início aqui de aorta. Nós temos dois tipos, a DeBakey, que é mais anatômica, e a Stanford, que é mais simplificada. Na Stanford, a gente tem uma divisão, então, o tipo A, né, ela acomete a aorta ascendente e com movimento mais segmentos, e a B, quando eu só tenho, né, a porção descendente torácica envolvida. A DeBakey, ela é em 3 tipos, né, a 1, quando a ruptura da túnica íntima, na aorta proximal, envolvendo segmentos também ascendente, arco e o tóraco abdominal. A DeBakey 2, então, significa dissecção aórtica confinada ao segmento ascendente. E a DeBakey 3 descreve as dissecções de aorta ascendente torácica, quando apenas, né, aqui tem o tipo A, onde se estende a aorta abdominal, e o tipo B, que pode ir até aqui as ilíacas. O aneurisma de aorta, a correção é feita com a prótese de Dacron, que é esse tubo aqui que vocês estão vendo aqui, e ele é colocado, então, para corrigir o aneurisma. Esse aqui é um aneurisma. Neste caso, então, é feita a retirada do aneurisma e colocada a prótese nessa ligação, né, nesse trecho da aorta. Então, a sutura aqui do enxerto e a colocação e o fechamento do enxerto. E aí, ele fica desta forma aqui. Aí, aqui a visualização, então, da prótese. E aqui algumas configurações dos tipos de enxertos disponíveis conforme, né, o aneurisma. Então, para essa existe essa configuração, né, existe este outro modelo para pegar ascendente arco e também este outro modelo que vai até um pouco mais, né, mais torácico. Então, este aqui é um desses modelos que pega o arco, né, e desce mais torácico. Também é possível ser feito via percutânea, né, com a mesma prótese, e aí vem a entrada via femoral com o catéter, então aqui é o aneurisma. Aí aqui o dispositivo da prótese, assim que ele é posicionado, ele é armado, e aí ele faz, né, o caminho protegendo do aneurisma. O transplante cardíaco, ele, né, a troca do coração, a primeira vez que ele foi executado foi em 1968, pelo Dr. Zerbini no HC, e essa era a configuração da sala na época. O transplante, então, a retirada do coração adoecido, né, com a miocardiopatia, veja como ele está bem dilatado, como está um coração grande. E aqui o novo coração que ele vai receber, que ele vai ser recolocado. Então, aqui é feito, né, a retirada e a sutura de todas, né, dos grandes vasos e é reconstruído agora com esse novo coração. Para os pacientes que, de certa forma, vão aguardar, né, uma possibilidade de um transplante, que tem uma miocardiopatia, eles podem aguardar com o HeartMate, que é um dispositivo que vai suportar, né, a contratilidade desse coração, que vai apoiar esse paciente, também colocado via cirúrgica, e aí ele é esse dispositivo aqui, e que vai manter, né, o paciente com uma bomba, com bateria,
e que vai ajudar na função cardíaca desse paciente durante alguns meses até que ele consiga aí o transplante cardíaco. Ao final do procedimento, esse paciente vai para a UTI, geralmente com alguns drenos, a incisão cirúrgica, acessos centrais, artéria e mais alguns dispositivos, entubado. A criança, né, que faz a cirurgia cardíaca, ela, né, tem os mesmos dispositivos, o que muda são o tamanho dos dispositivos. E durante esse POI, né, esse paciente geralmente é extubado nas primeiras horas pós-cirurgia. Os dispositivos foram todos inseridos na indução anestésica, né? A incisão external para o paciente que faz a cirurgia aberta convencional. Os outros, então, teriam as incisões nas posições torácicas, né? Das minimamente invasivas. Ele pode ter uma incisão de membro superior ou de membro inferior, se for no caso da revascularização do miocárdio, que são as retiradas dos enxertos. Drenos, em geral, mediastino. Pode haver dreno pleural esquerdo ou direito. Dentro aqui, né, no final do curativo, um marcapasso epicárdico, que é característico de um fiozinho azul, com 2 pontinhas agulhadas, e, em geral, com drogas vasoativas, né, o dreno torácico e mediastino sempre com selo d'água. E entre as complicações pós-operatórias que podem ocorrer, nas pulmonares, né, esse paciente pode ficar submetido a uma intubação maior do que 48 horas, geralmente, né, causada por uma telectasia, um cisto respiratório, um derrame pleural, e isso pode levar ele a uma pneumonia associada à ventilação mecânica. Nas complicações renais, redução da função renal, então menor do que 48 horas, aumento de creatinina e perca de débito urinário, e esse paciente pode vir a diálise. Dentre as complicações neurológicas estão a ocorrência de acidente vascular cerebral, e nas infecciosas, né, a infecção de sítio cirúrgico, endocardite, mediastinite e infecção pulmonar e urinária. Também podem ter complicações hematológicas relacionadas a eventos trombóticos e sangramentos, as complicações digestivas, né, decorrentes de isquemia mesentérica, hemorragia digestiva e distúrbios eletrolíticos em geral, né, sódio, potássio, cálcio, magnésio, fósforo. Os cuidados de enfermagem nesse paciente são direcionados a restaurar do equilíbrio fisiológico, né? Então, mantendo adequada ventilação, oxigenação, estabilidade hemodinâmica, controle de dor e auxílio na recuperação das suas funções. Um paciente, geralmente de cirurgia cardíaca, de revasc ou de troca de válvula, tende a ficar 3 dias na UTI, depois ele é encaminhado para a unidade de internação, onde deve ficar de 2 a 3 dias, dependendo, né, da evolução do seu pós-operatório. Sobre a cirurgia cardíaca de uma forma rapidinha, mesmo só para apresentar, era isso que a gente tinha para conversar. Mais detalhes da assistência a gente pode falar em outra aula, mas era mesmo só para conhecer. Eu espero que vocês, né, tenham aproveitado o conteúdo e tenham esclarecido, e vejo vocês por aqui. Até mais!